Olá, gente querida! Nós estamos aqui em mais um podcast Troca de Experiências, que vem nos surpreendendo a cada dia melhor. Eu quero agradecer cada joinha, cada inscrito que só vem crescendo, gente, crescendo, e a gente está amando esse crescimento aqui no Estúdio 5 do meu amigo Bruno Dortas. É isso aí, gente. Se não fosse essa parceria, não tinha podcast, né, gente? Vamos usar a lógica. E eu quero agradecer de todo o meu coração, que eu sou apaixonada nela, doutora Melissa Nalim. É isso aí, gente. Que ela tá aí com o nosso Slim Concept. Se você quer cuidar da sua saúde física, tá? É a doutora Melissa Nalim com a Slim Concept, que são os patrocinadores oficiais do Troca de Experiências. E o Troca de Experiências hoje, gente, está excepcional. Esse mês da mulher, né? O dia 8 já passou, mas o mês de março é nosso. Nós tomamos por herança esse mês de março, a gente levanta uma bandeira por causa do Dia Internacional da Mulher, mas de verdade, hoje eu estou diante de uma guerreira. O que as pessoas não sabem, né, gente, é que nós temos um caso de amor antigo, quase que oculto, porque a gente não mostra muito o que nos faz muito bem. E a gente está aqui hoje falando, sim, do profissional, mas eu tinha que declarar todo o meu amor por ela, gente. Silvana Vitória. Para mim, apenas Silvana, mas diante de vocês, o Estúdio Silvana Vitória retornando com tudo em Itaperuna. Se prepara, aguarda, porque vem um negócio forte por aí. Seja bem-vinda, Silvana. Obrigada, Priscila. Falou tanta coisa de mim que agora fiquei até receiosa, hein? Mas é um prazer estar aqui com você, junto com o Bruno Torto, conhecendo hoje. Eu já ouvi falar aqui do estúdio, né? Slim Concept, da Slim Concept, ó. Tem todo um tratamento especializado, uma equipe. Tem que ficar, minha filha, de olho na saúde o tempo todo. Então, é isso já aí. sei aonde achar. Melissa Nalim é o nome dela. Melissa Nalim, ó. Mas é um prazer estar aqui. É um prazer poder compartilhar um pouco, né? De toda a trajetória e esse retorno em busca de talvez uma cura de um longo processo, né? De um longo processo que nós vamos... E é um retorno para recomeçar. Eu chamo de um novo ciclo. Um novo ciclo. Né? Porque quando você recomeça algo, você vai ter que remexer em algumas coisas velhas, né? Mas não. Eu acho que um novo ciclo fica melhor. Né? Novo ciclo, Por quê, gente? Porque a Silvana é filha do Arthur, gente. O Arthur, lembra do Arthur que vendia frango assado, aquela coisa toda, conhecidíssimo, né? E a Silvana, assim, nós amigas de infância, fomos criadas muito retidas, ela do outro lado da rua, a gente morava de frente uma com a outra, e a gente ficava meio que pendurada, eu na janela, ela no muro, conversando, e somos amigas desde então. Hoje quarentamos na nossa melhor fase, mas assim, a Silvana vem surpreendendo. Por quê? Uma história de vida, para alguns quase que irreversível. Você tá aqui linda, né, feliz, com um sorriso maravilhoso, por causa de algumas percas, né, em sequência na sua vida, mas você descobriu uma incrível profissional dentro de você. Foi nesse momento que eu me perdi. Eu consegui acompanhar todo o ritmo, menos esse. Eu quero saber. É assim, na verdade não dá tempo de você se perder. É porque toda a história, quando ela lá do início, né, quando a gente teve aquele período que cada um teve um segmento na vida, né? Sim. A juventude, aí tem, né? Mudei
de casa, né? A gente acabou se separando um Sim, período por vocês isso. mudaram para outro A bairro. gente fomos para outro bairro. Hoje a gente fala outro bairro como se naquela época fosse outra cidade, né? Porque Hoje era tudo muito difícil, era muita pobreza, antigamente gente. não tinha WhatsApp, não Não tinha tinha Instagram, aplicativo, não tinha carro, nada. não tinha Uber. Não, era só Santa Era a pé Lúcia. mesmo, Santa Lúcia. Santa Lúcia para os mais poderosos. Mas é uma trajetória, assim, que trouxe muito ensinamento, muito aprendizado. E vou compartilhar com vocês. E a gente quer saber. A Silvana Vitória, criança, eu posso falar. Entendeu? A única que pode. A gente tem um apelido carinhoso, que a gente não faz uso disso mais, porque já repreendemos nós já porque era Priscila Gorda e a Silvana Gorda. Não mais na nossa vida, que nós estamos na nossa melhor fase, uma gracinha. Nossa, lindas! Mas, né, a gente teve esse pequeno problema no percurso, mas aí a Silvana, essa descoberta desse talento, desse dom. E outra coisa, você veio, vamos por partes, né? A sua história. Todo mundo sabe que você sofreu percas na sua vida. Eu queria que você falasse assim, continuasse de cabeça erguida e compartilhasse com a gente. Em 2012, né? Eu tinha acabado de ter um bebê, estava com 1 aninho, no aniversário, meu filho fez 1 ano. E pouco tempo dessa festinha de aniversário que a gente fez para ele, minha família sofreu um acidente, né? E eu estava no carro. E infelizmente ali faleceu meu marido e a minha mãe. E foi uma fase difícil de encarar, porque a mulher ela tem 2 estruturas, né? Quando ela é a mãe, né, a família, e a outra é o marido. E ali eu me vi sem as 2. Porém, eu também descobri apoio de pessoas que talvez eu não soubesse. Eu também descobri o cuidado de pessoas que eu talvez não desse importância. Nossa, isso é sério? Chega a arrepiar. Você descobriu o amor. Em toda essa dor. Sim. Né, em meio a você pensar num filho ser criado sem a presença do pai, você pensar em todo o contexto financeiro, se você parar para pensar, te dá uma desestruturada. Mas, ao mesmo tempo, eu fui tão bem amparada que eu não tinha essa dor o tempo todo. Lógico, ao deitar, só quem carrega é que sabe. Né? Na hora que você coloca ali a cabeça no travesseiro, você cria ali, né? Você tem as suas guerras, suas lutas para você lutar ali sozinho. E tirando também, assim, o detalhe aí que você também foi atingida nesse acidente. Sim, eu tenho uma trajetória no Hospital São José do Avaí que eu acho que eu até confundo um pouco as pessoas, porque quando qualquer menção à saúde, a gente sabe, eu levei um susto, né, voltando agora para a cidade com o estado que eu encontrei a saúde, né? Sim. Na cidade de Itaperuna. Mas eu tenho um contexto em si com o hospital, é com os funcionários, é com as pessoas que estão lá dentro. Eu vejo algumas pessoas até falam mal, falam alguma coisa, mas se tem essas pessoas assim lá dentro, eu acho que Deus te presenteou. Porque as pessoas, na minha vida lá dentro, eu fiquei 23 dias internada. E depois desses 23 dias, porque eu tive a bacia dos 2 lados quebrada. Eu tive o diafragma rompido, que descobri 1 ano depois. Então, quase todos os dias eu estava lá para tomar remédio de dor. Eu fui lá te ver. Eu tive um processo lá dentro de um acolhimento dos profissionais que muitos não lembram nem nome. Não lembro quase que nem meu nome naquela época eu lembrava. Mas o acolhimento eu nunca esqueci. Então, os parabéns aí, né, a toda a equipe do São José do Avaí, que é o nosso hospital referência, continua sendo referência. Onde você vai, que Exatamente. você fala de Itaperuna,
São José da Bahia é referência. Exatamente. E tá alguém aqui diante de nós Que eu posso que falar. foi acolhida. Em todos os sentidos. E todas as vezes que eu passei, né? Que teve esse período, teve a fase do meu pai, né? Porque aí eu fui para casa com 23 dias, mas meu pai voltou para fazer uma cirurgia. E aí ele teve meningite. Meu Deus, essa parte. Então ele teve que operar, tirou um coágulo. Não, primeiro ele tirou um coágulo, né? Aí depois é que ele teve Que ele meningite. também estava no acidente. Também estava no acidente. Então, assim, todo esse processo só fomos acolhidos lá. Então, quando eu fui para casa, as pessoas também que me acolheram ali, eu tenho uma eterna gratidão longa com cada um deles. Teve todo Você foi surpreendida. Eu fui surpreendida, assim, com tanto amor. Com tanto amor. Ao ponto de constranger. Sim, e na verdade, assim, a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Então, esse medo que você poderia ter dessa questão financeira, de como seria o futuro e tal. Até porque tem muita gente que acha que tem o controle sobre o futuro, mas isso é só ilusão. Não temos. A gente não sabe como vai ser amanhã. Por trás disso, Priscila, eu fui confrontada em todos os meus nuncas. Como assim? É complicado. Por quê? Porque não... Porque são muitos nuncas. Quando você é jovem, eu vou ser assim, eu vou traçar. Minha juventude vai ser assim. Minha mãe falou que eu não posso usar isso, não posso usar aquilo. Eu não posso cortar cabelo. Meu pai não deixava cortar cabelo. Casei, cortei no ombro. Mas assim... É assim que a gente faz. Mas nós somos jovens. Hoje a gente tem uma cabeça de 40 anos, a gente consegue olhar para trás e ver todo esse contexto. E eu olhava assim, que a minha vida ia ser toda certinha. Eu vou escolher marido por... opção. Escolha mesmo. Por escolha de padrão. De tudo aquilo que eu acredito que um homem tem que ter. E aí, quem diria? Fiquei viúva. Meu Deus. 5 anos de casado. Então, aí ele já quebrou um nunca meu. Eu com 28 anos de idade. Muito nova. Solteira, né? Então, aí vem outros nunca. Não tem? Eu acho que, assim, a gente vai conhecendo os desafios a partir daí. Sim. Porque a gente tem o dedo, né? O indicador, o julgador. A gente aponta, mas... Se fosse comigo, eu não ia fazer assim. Se fosse eu não faria isso, eu não passaria por isso. Todo esse processo de dor te fez refletir. Quem nunca fez isso? Quem nunca pensou? Quem nunca pensou? Precisa falar. Mas claro falar que nunca pensou... Não, fica mais difícil. Exatamente. É verdade que a gente, é um aprendizado, uma mentoria para vocês, né? Quem nunca? Quem nunca? E aí é onde eu fui confrontada. Eu fui confrontada a viver aquilo que eu dizia que eu não faria, que eu não aquilo, que eu não aquilo. E Sim. aí? Mas essa dor não te impediu de avançar. Não, a gente nunca pode parar. Você sempre tem que avançar. Então, quando você eu quero que você fale mais sobre isso, porque às vezes... Porque, gente, ontem eu falei isso com a minha mãe, né? A Silvana conhece muito bem. E eu falei assim, não tem como você olhar para uma situação e não compará-la a outra situação para você chegar num denominador. Sim. Para você chegar num soma total. Infelizmente, nós seres humanos somos assim. A gente tem que ter esse cuidado no comparar. Sim, porque cada você não um pode cada comparar isso. Né? Cada um tem uma estrutura de uma forma positiva que eu coloco. Eu sempre coloco, meu filho até falou assim, mãe, você é positiva demais. Eu falei, como não ser? Porque nós somos um milagre diário. Não tem como não ser positiva todos os dias. Tipo assim, eu não consegui sofrer com todos os acontecimentos. Quando eu te falo assim, não é porque eu era a pior pessoa do mundo, não, gente. Mas, às vezes, eu comparava situações em que eu me julgava ter uma atitude mais sábia. Eu me julgava ser
eu tenho uma família estruturada, eu sempre tive, graças a Deus, né? Sou filha do Arthur, filha da Isabel. Então, tipo assim, foi uma família Isabel. bem estruturada. Sim. Então, rola aquela coisa assim, e aí eu sou mais sábia para lidar com isso. Eu vou saber lidar com isso. Mas tenha empatia, porque você não tá ali naquela pele, vivendo aquilo ali, com aquela história ali. Eu Então, tive que aprender. na hora que a gente vai comparar situações, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. E às vezes a gente é confrontado. E às vezes os nuncas, né? Uns acordam por Eles vão si, chegando para te confrontar. outros acordam pelas situações. Você concorda com isso? Eu acordei, então, parte. A gente tem que se acordar ali pelo contexto mesmo. Você não tem como separar no mesmo lugar. Nasci assim, vou morrer assim. Isso não existe. Não existe. Isso nunca vai existir. Nós somos seres humanos e fomos criados para ser seres evoluídos. Nós somos seres evoluídos. Então, nós temos que evoluir todos os dias. Todos os dias. A Silvana de 13 anos atrás não é a mesma Silvana de hoje. Sim. A Silvana de 4 anos atrás não é a Silvana de hoje. Bem. E tudo bem. Eu fui confrontada pelo Espírito Santo sábado dentro do carro. Eu tive que ir a Campos, aí voltando de manhã, e de repente dentro do carro ali, o Espírito Santo começou a falar algumas coisas comigo e me confrontou, porque eu tinha que fazer algo que humanamente estava machucado. Mas machucado com o quê? Com coisas tão ótimo pequenas. Quando a gente se perde com a gente mesmo. Mas aí é onde você é levado a olhar coisas grandes que estão por trás, que foi sua base, e coisas tão pequenas que te machucaram, que às vezes nem foi diretamente. Sim. E você cresce aquilo. Quando aquilo cresce dentro de você, abafa o que tem de grande de fato. Exatamente. Mas é você que tem o controle. Você que tem que despertar. Controle, você tem que ter um equilíbrio. E ali eu tinha que exercer uma gratidão. E ali, aí entra vergonha. Você já olhou isso? Você já reparou? Quando você tem que fazer alguma coisa, aí aquilo te vem vergonha. Mas por quê? A pessoa já sabe que eu sou grata. Mas por que também não exercer a gratidão de uma forma carinhosa? Sim, é voltar. É voltar para reconhecer que você foi sustentada. Exatamente. E que Deus usou pessoas para te sustentar. Exatamente. E aqui o tempo todo a gente precisa um dos outros. Não existe o eu. Não. Ou eu fiz, ou eu não preciso mais. Não, isso não existe. O tempo todo nós precisamos um dos outros. Então, assim, a Silvana, só a Silvana, antes do estúdio, antes de uma vida profissional, em meio ao caos, você alcançou uma plenitude. Tipo assim, de se tornar uma mulher plena que eu digo, de superação, porque você sofreu uma grande perca, um grande impacto, depois teve o processo da sua recuperação com o filho para poder criar, daqui a pouco teve uma outra perca, né, que foi de uma gestação. Então, gente, tipo assim, antes de você respirar já tinha outra pancada, e tem gente que tá perdendo o cachorrinho, tá morrendo, então assim, mas a gente tem que saber entender, entendeu? Essa é o que a gente estava te falando, da questão de outro lado da moeda. Da empatia ali, da porque empatia. Tem pessoas que ela já é forjada e ela entende esse processo de lapidação. Então ela vai se moldando e amadurecendo dentro do processo. Dentro do processo. E tem pessoas que elas se escondem numa bolha, talvez. Entendi. E aí, sim, aí um detalhezinho vai sim. E aí é onde você tem que ter ali a empatia de entender aquela dor ali
como até mesmo comparado com a minha dor. E o que Porque isso no te processo fez? não se lapidou. E o que isso te fez, assim, crescer dentro da sua profissão? A profissão, ela foi um refúgio, né? Foi. Porque quando você se encontra, eu já estava na área, né? A área foi assim, meio que um acidente. Eu fui com uma intenção, ajudar uma pessoa, e lá dentro eu fiquei observando ele trabalhando sozinho, talvez por isso da minha opção também de trabalhar sozinha. É um trabalho individualizado. E eu ali assistindo ele trabalhar, ele tinha uma perfeição ali de fazer uma dedicação. Uma verdade, um amor. E aquilo foi me contagiando. Aquilo me contagiou. Essa coisa pega, gente. Pega. Na verdade, tudo aquilo que a gente faz, que a gente coloca muito amor, você acaba contagiando em volta de você. Contagia. As pessoas, o que acontece? Porque quando a coisa é de verdade, as pessoas sentem. Transmite. Uhum. Então, assim, eu não tenho, eu lembro até da entrevista do Josilei, né? Josilei Teles, que é um coach, e ele falou que não existe uma referência de humanidade, humanização, essa coisa da empatia maior do que Jesus, né? Que era o cara que chegou quebrando todos os paradigmas, aquela coisa da lei. Ele veio cumprindo a lei, mas ao mesmo tempo quebrando aquela coisa rigorosa, e ele conseguia sentir, transformar, porque o amor, ele é transformador. O amor transforma. Né? A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo, que o medo traz um terrorismo para dentro da gente. É por isso que a gente vive um tempo aí com tantas questões emocionais, porém, o medo paralisa. E o amor te impulsiona. Impulsiona e transforma. Por isso, dessa pegada minha do individual no amor ali, transformar. Não é transformar a estética só. Porque quando você toca com amor, você toca a alma. Nossa, repete que essa foi boa. É quando o que você tocar com amor, você cura a alma. Você transforma a alma. Eu acredito. Então, quando você transforma de dentro para fora, o brilho é diferente. É verdade. O brilho é diferente. O que você faz com esse amor, acaba que vai, né? Eu não sei se surge uma coisa... É uma coisa tão magnética. Se torna magnética. Eu acho que é essa palavra mesmo, né? Tipo um imã, porque você atrai. Às vezes as pessoas perguntam algumas coisas ao meu respeito, eu falo, gente, Deus não tem explicação. Ponto. Não tem. Então, assim, o que tem em nós de grande, de lindo, de bom, porque o lado ruim fica por nossa conta mesmo, né? Tá tudo na conta do ser humano. E aquilo que tem de bom é Deus, acabou. A gente resume tudo nisso. Se eu for falar, né? Se a gente fosse, né? A gente falar, contar tudo desde o início, a gente tinha que ficar uns 2 dias, né? A gente sabe disso. A gente não pode, né? Porque nós estamos no podcast, a gente tem hora marcada. Mas eu sou humana. Toda a minha trajetória tem erros como humana. E tem que ter. Se você não fosse humana, você já não tava. Você tinha ido, querida. Porque você confronta muito, porque você. Eu também confronto o tempo todo. Eu erro. Sim. Agora, mas eu gosto que me fala os erros. Eu arrepio. Se me apontar com argumento, o argumento tem que ser bom, senão não me leva. Mas depois eu paro, eu começo a refletir, eu analiso e tenho essa obrigação comigo mesma de transformar em mim aquilo que não está bom. Nossa. Buscar a perfeição em Cristo todos os dias, porque o meu objetivo é alcançar o caráter de Cristo todo dia.
Exatamente. Não é fácil. Não. Não é fácil. De verdade, Você quer não ver um é. negócio que me atinge de cheio? É uma faminha que tem sobre salão. Salão é lugar de fofoqueiro. Toda cabeleireira é fofoqueira. Não, querida, não é salão mais, é estúdio. Sim, Não, mas antiga- não, o não, estúdio eu tô não é entendendo. muito individualizado, né? É, Mas aí a cabeleireira é fofoqueira. lá só rola fofoca. Mentira. Gente, Mentira. isso pisa lá no meu calcanhar. É, Porque quê? não conhece. Não Fala conhece. isso é porque não A conhece pessoa um trabalho sério, desenvolvido sério. Pega um... diferenciado. Não conhece um trabalho diferenciado. É isso aí. E com autoridade. Exatamente. Eu tenho você e eu vou apontar aqui uma concorrência. Não é temos concorrência. concorrente, Você sabe o que acontece? E a gente reconhece isso. E eu falo dela assim com muito orgulho, né, a Biana. Aprendi a amar Do sem toque, ter o contato de perto. De tanto que eu falo na Biana, do toque feminino. Por quê? Porque tem essa coisa, ela não aceita. Eu frequento lá, eu passo o dia lá de tão bom que o ambiente se torna. Porque não é um lugar de pessoas pesadas, não rola nome de ninguém, não rola fofoca. Deixa eu te falar, o que faz bem de verdade é aquilo que faz bem para sua alma. Então, assim, a Bíblia me ensina que aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer com o outro. Então, eu fico muito em paz. Meus filhos falaram, mãe, como você lida com isso tudo? E com as pessoas que falam de você? Eu falei, problema delas, meu querido. Eu sei o que eu tô plantando. Eu sei o que eu tô plantando. É sobre eles. Exatamente. Não é sobre mim. Não é. E a gente tem que ter essa consciência. Hoje eu tô lidando mais com esse pezinho ali no meu calcanhar, de falar, é lugar de fofoca, aquilo outro. Não hoje, agora, a pessoa falou, eu sinto pena. Sim. Se alguém falar isso, eu fico com pena, porque não conhece um trabalho. Um trabalho sério. Dedicado, um trabalho diferenciado. Não conhece o estúdio Silvano Vitória. O estúdio é verdade. Se conhecesse, não ia ousar ter esse conceito. Não ia ter esse conceito. Esse conceito tão empobrecido de alma, porque a pessoa que fala do outro é pobre de alma, né? Sem tempo, né? Tem tempo, né? Tem tempo. Porque se tivesse sem tempo, com o tempo, o tempinho que você tem, você malha, entendeu? Mas não a língua. Ora, gente, olha que maravilha. Exatamente, aí o que sobrou. Mas aí o que acontece, gente? A gente não vai agarrar, senão a gente fica falando só disso. O que acontece? Nós precisamos saber, depois desse processo de dor, né, de perca, essa coisa toda, né, que alvoroça dentro da gente, como é que é? Os ossos reviram? Os ossos reviram os olhos. Os ossos reviram os olhos. E o que acontece? Você teve tipo que é isso? Você foi embora, cara. Isso aí é uma questão até interessante. O trabalho, para mim, ao mesmo tempo que tem um amor muito grande pelo que eu faço, sim, ele chega uma hora que ele se tornou uma fuga. Dr. José Fernandes Villa, ele fala muito sobre o burnout. Quando você chega no... que é professor de inglês. Fala. Burnout. Isso. Ele fala, é legal você trazer ele aqui, tá? Ele fala, quando você chega num limite do seu trabalho, que você não separa a sua vida do seu trabalho. Mas quando você tem um caso de amor, é bem assim mesmo. E a profissão é muito, muito, muito um só. Uhum. Mas agora não, minha mente já tem essa separação. Mas até então, eu buscava o prazer ali, o tempo todo, só no trabalho. E ali eu desenvolvi o meu método de trabalho, o que dá certo, o que não dá certo, tenho muito é muito uma assinatura minha. Entendi. É uma coisa muito individualizada, literalmente. Então, eu vou te conhecer ali. Eu tenho uma abertura do WhatsApp que ele fala isso. Me fala um pouco sobre você e sobre o teu cabelo. E o que você sonha pra ele. Adorei. Que a partir daí eu vou
Vamos conversar. Ai, saber o que vai repete fazer. isso. Chegou a ser encantador. Me conta um pouco a sua história e do seu cabelo. E o que você sonha para ele. Que a partir dali eu vou te falar o que pode ser feito e aonde vamos chegar. Nossa, é uma história. É, porque é isso. Cabelo para mulher é isso. Por isso que toca a alma. Então, enquanto eu tinha todo um contexto para fugir, eu me encontrava feliz, porque eu não me lembro de ser uma pessoa triste. Ah, isso é lindo de se ouvir, gente. Não me lembro, eu acho que isso às vezes incomoda, tá? Exatamente, porque eu sou uma pessoa assim, não me lembro. E como era só não trabalho, consigo ser triste. eu sobrecarreguei. Então, nessa gestação que eu tive, foi na pandemia. Nossa. A gente teve que se isolar, aquela coisa toda, eu tive que parar a academia. E aí acho que a pandemia foi um pouco assim para todo mundo, né? Foi. Todas as pessoas que a gente traz aqui. Eu trouxe, o amigo do Bruno, que se tornou meu amigo, o Júnior a Brasil. Nós tivemos o Júnior, né, há 27 anos na maçonaria. Nós tivemos aqui coach, nós tivemos aqui o pastor, nós tivemos aqui políticos e todos os assuntos, psicólogos, e todos os assuntos, né, Bruno? Não tem como não tocar no assunto Covid, porque a partir de é uma outra história, a partir de muitos acontecimentos, a partir de uma mudança, a partir do Covid. Foi uma virada de página de verdade. No Covid em si, né, eu falo, é o meu anjinho, que é a Lívia. O Isaac, ele vinha de uma depressão, de vários outros processos, né, da nossa vida, e a chegada desse anjo na minha vida, isso eu acho interessante falar, foi a cura de uma depressão, de um mundo escuro que ele vivia, que às vezes ele falava, mãe, em volta de mim é tudo preto. Mamãe escutar isso, gente, você não tem ideia. Ai. E quando essa gestação chegou, que aí aqui a gente vai abrir, vai ter julgamento, tal, não quero julgamento de ninguém, não. Foi a cura do meu filho. Foi eu, ele e ela. Só nós três. Ai, que lindo. E foi maravilhoso. Foi assim... eu não sei como explicar, não sei como, porque eu vou bugar as pessoas. Mas foi uma fase da minha vida perfeita. Por isso que no hospital, quando a ficha caiu, que ela não ia chegar, eu dei uma bugada. Entendi. E meu pai ela tá falando da Lívia. A Lívia é o meu bebezinho que eu esperei na hora de chegar. Na hora de chegar, faltando 15 dias. No dia das mães. No dia das mães, o detalhe. A Lívia foi papai do céu. Papai do céu. E aí, eu levei um susto. Eu falei, pronto, agora eu vou perder os dois. Né? Ele vai voltar para aquele mundo dele. E um pastor muito sábio me auxiliando na época, foi quem falou pro Isaac. E eu não voltei para casa, né? Eu fui para casa do meu irmão, outro lugar que eu fui super acolhida também. Meu pai veio, corudou em mim, né? Que já morava em Búzios, ficou uns 30 dias comigo ali e falou, filha, você não quer dar um tempo? Vamos comigo, depois você pensa no que você vai fazer. Só que eu não sou muito esse do depois. A gente é meio assim. Tem uns negócios que não tem explicação, não. E aí o Isaac esperou que eu falasse. Isaac é minha joia preciosa, né? E ele esperou que eu falasse, mesmo ele sabendo, ele esperou que eu contasse que ela não viria para casa. E ele olhou para mim e falou assim, tudo bem, mãe. Eu só quero que você esteja bem. Nossa. Ele com 9 anos. E ali, meu coração começou a arder por ir embora. Não tem, fui pra Búzios, né? Não tenho caso de amor com Búzios, nunca tive. É verdade. Nunca tive, você sabe que eu não tenho. Eu tive lá e ela não tinha, né? Todo mundo ficando encantado e ela, tipo, nada a ver. Esse caso de amor, mas foi... A gente preferiu ficar em casa tomando café. Um lugar que eu precisei ir.
para descobrir que a minha dor era uma vírgula. Nossa. Búzios porque aí aonde eu vou, o meu trabalho, o que eu desenvolvo vai comigo. Vai com você. Vai comigo. Então foi questão ali de me alojar e chegar para mim as pessoas. Com o cabelo, né, daquele jeito, mas a alma... Nossa. E ali eu com a alma, né, todo mundo, tadinha, né? Não tinha tadinha, não. Eu descobri que ali era só uma vírgula. Só mais uma filha de Deus amada, a menina dos olhos de Deus, sendo usada para curar outras vidas. Aí a chave... Eu falei, meu tempo aqui. Só para entendimento. Só para entender isso. Para entender que a minha dor é só uma vírgula. Aí, com outros estudos, né, da parte do desenvolvimento humano, que a gente acaba abraçando um tudo, né? Um tudo. E você descobre que você vive a dor, sim. Você tem um tempo para viver aquela dor. Tudo bem. Cada um tem um tempo. Tem o tempo do luto. A gente tem que aprender a respeitar isso. Porque a gente tem um tal de um dedo acusador. Viu fulano já. Gente, o tempo do luto é individual. Exatamente. Cada um escolhe o tempo ali que vai. Mas tem uma um tempo previsto. Tem um tempo previsto. Você tem que ali se permitir não passar. 2 anos e ponto. Amiga, é menos. Segundo estudos, até menos. O luto é 60 dias. Nossa. A dor do luto é 60 dias. Só que aí, você vai esquecer, não, gente. Eu tô falando da dor. Não tô falando que você vai esquecer o que você vai fazer. E o luto não é só morte, tá? Não. Luta de qualquer perda, qualquer coisas que você que dá uma virada de chave ali na sua vida. Sim. E que você fica meio bambeado ali, mas você vai decidir ali o seu tempo. Sim. Agora tem gente que fica uma vida inteira. E tudo bem. Não tô aqui para julgar, não. É mais difícil para ele, talvez porque não buscou ainda um conhecimento de entender para que estamos aqui. Um autoconhecimento. Exatamente, porque nós estamos aqui, tem um propósito que a gente está aqui. A fatalidade também tem um propósito. Você tem que usar a sua fatalidade para você dar para onde eu vou. Quem vai me guiar? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso. Não é sobre a dor. É o que eu vou fazer com essa minha dor. Agora, eu vou falar para você. A vida do Silvano é perfeita. Claro que não. Ela tá sempre... Não, todo dia, todo dia. Todo dia eu tenho que matar uma selva. A menina lá onde eu vou, né, fazer atividade física. Aí ela manda, tá tudo bem? Tá vindo? Eu tô matando uma selva. Tô chegando, não é nem leão. Leão não. Leão eu já aprendi a matar. Leão, o que é isso? É uma selva já. Tô indo. Com certeza. Mas, o que eu decido pra minha vida? O que eu quero dela? Eu descobri que eu tenho um propósito em cima de tudo que eu passei. E só tem a palavra não é, o propósito. Só tem uma razão de ser se eu fazer cumprir. A vida só tem razão, não é razão. Sentido. Ela só tem sentido real do meu dia a dia, do meu levantar às 5 horas da manhã lá, se eu cumprir esse propósito. Senão vai ficar uma vida de lenga-lenga. Eu já passei por essa fase também. De mimimi, né? De mimimi. A gente cresceu, né, amiga? Deitada. Estamos com 40 anos. Ó céus, ó vida, eu só engordo, eu só... Lógico que vai engordar. A gente até entende o limite do próximo quando não se torna uma palhaçada. Eu entendo até a página 5 só. Existe um limite, mas só você pode fazer por você. Sim, eu tive que me desapegar um pouco, porque eu já estava quase perdendo o réu primário, mas tudo bem. E tudo bem.
tudo Até bem. Sobre essa questão da passagem durante a vida, tem pessoas que nesse caminho vai ficar, pessoas muito importantes, Sim, que você vai pessoas que precisar abrir mão. você vai precisar. Porque senão você não Porque não evolui. vai evoluir no mesmo ritmo que você caminha. Não, exatamente, é sobre Então, isso. você tem que sempre ir em frente, descobrir qual é o seu propósito. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu tenho um propósito. O que eu sei fazer? Eu sei fazer igual a Priscila? Pegar o microfone, cantar, adorar. Não, sai todo mundo correndo. Pegar o microfone, abrir a Bíblia, pregar? Não. Ainda não. Eu não posso dizer da manhã, a gente tá caminhando, né? Então, mas hoje, não. Mas hoje eu sei sentar uma pessoa ali, na minha cadeira, e enxergar além do espelho. Nossa, arrepiei até a cabeça. Mas gente, o cabeleireiro, as colegas aí, elas vão concordar comigo. A missão da cabeleireira, você lembra quando a gente era criança, com todas as diretrizes lá dos nossos pais? Não deixa qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Exatamente, é esse o ensinamento que a gente carrega uma vida. Não deixa qualquer pessoa Tinha colocar nada a mão. A ver, eu ia ser cabeleireira, nem imaginava. É verdade. Porém, é uma coisa que hoje eu enxergo que mais faz sentido. Porque você colocar a mão na cabeça de alguém, você olhando no espelho para aquela pessoa refletindo para você ali no espelho, e você falar, eu enxergo a alma dela ali. Nossa. Você tem que estar, pelo menos assim, falar assim, buscar primeiro conhecimento, porque não adianta eu enxergar então não se ali trata e não ter o conhecimento. Só de uma profissão. Não. O cabeleireiro, ele é cabeleireiro de alma. É por isso que é diferenciada. Você transforma, mas você não transforma. Por isso que você escolheu ser individualizada. Sim. Porque é especial. É especial você estar ali com a cliente e ela ela se sentir à vontade. Única e à vontade de abrir para você aquilo que dói nela. Porque você transmitiu confiança para ela. Nossa, interessantíssimo. Que ali você começa a falar, você até consegue identificar algumas coisas nela. E encaminhar. Porque a frase de que o cabeleireiro é meio psicólogo confronta muito. Nós não somos psicólogos, a não ser que a gente estude, né? Nós não somos psicólogos. Mas nós tocamos as almas, sim. É isso aí, pode repetir. E muitas pessoas... Tem muito psicólogo que carrega consigo o diploma. Na verdade, todas as profissões têm essa parte. Tem. Gente, tem um monte de gente cheio de teoria e nada de prática. Então é um fracasso. Em todas as áreas. A gente precisa de prática em todos os sentidos. Mas ali é importante você ouvir para você saber até mesmo aconselhar. Para procurar, sim, o psicólogo não é coisa de doido. Eu tenho a minha, amo Flávia. Claro, eu lá amo, de tenho Búzios, vários tenho amigos. Ela ali, não deixo ela. São fenomenais. Ela era psicóloga do meu filho. E sabe que não quis mais, eu me toquei. Falei, opa, eu é que vou fazer. Ele não quer, mas eu vou fazer. Terapia. Eu preciso. Tá, todos os dias. Todos vida, nós. Gente. É vida. É vida. Agora, a pessoa, às vezes, ela não tem esse entendimento, ela não tem esse conhecimento. E às vezes... tá aqui, E às vezes a condição, tô falando da condição financeira mesmo. Também. Né? Por exemplo, eu tenho aqui entre o psicólogo e o cabelo, cara, você não sabe o que um cabelo representa para uma mulher. Dá licença que ela não vai fazer terapia. Mas assim, é por isso que às vezes... Dá esse confronto? Dá esse conflito. Eu tô querendo levantar polêmica mesmo, querida. Porque dá muita polêmica. Dá muita polêmica. É polêmico. Porque, na verdade, nós mulheres precisamos entender que esse lance do dinheiro para cabeleireiro, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Gente, se você for analisar, tá difícil para todo mundo o tempo todo. Gente, até comida. Quanto mais você ganha, mais eu vou te falar tudo tá complicado. uma coisa. Mas você determina para você
o seu momento. O momento que você quer. Tá no momento de investir no cabelo, no momento de investir. O que essa transformação vai trazer para você? Exatamente, você tem que essa saber transformação externa, o resultado vai trazer para você um ânimo diferente? Vai despertar, colocar o despertador para mais cedo? Sei lá. E tem que pagar a academia, tudo tem que pagar hoje. Tudo tem que pagar, vamos levantar mais cedo, vamos agir. Isso vai para cá, vamos caminhar. Que é uma transformação. Ontem eu falei lá com a minha mãe, eu falei assim, mãe, dá licença, são 50 quilos a menos. Se eu tivesse dinheiro, muito dinheiro, igual muita gente tem, gente, eu entrava dentro do consultório aí, estético, arrancava a pele que tá aqui, já estava transformada há muito tempo, já tinha feito uma bariátrica, já tinha arrancado todas, mas eu não tenho dinheiro, então é na força do ódio mesmo, todos os dias. Não tem procedimento estético, porque não tem financeiro. Mas quando você vai e faz... Vem de dentro para fora, meu irmão. E as oportunidades acontecem. Acontecem. O que não dá é ficar lá comendo, dormindo, ó céus, ó vida. Não, bora lutar. Bora. Não luta. Que eu tenha desistido, tá? Eu tô no caminho. Uma amiga fez esses dias isso, e aí eu falei com ela, pra mim é impossível. Você que tem dinheiro, investe em você. Não, ela falou assim, não é impossível não, é porque a gente não tem conhecimento. Não tem conhecimento, impossível. Exatamente. Como é que como é que é o nome da colega aqui? Sabe? Tá, Melissa. Melissa Nalim. Melissa Nalim, vou decorar esse nome. Exatamente. Exatamente, é todo um processo. Porque é um processo. Aí, muitas das vezes, que muita gente não sabe, é que esse desânimo, essa aí fala assim, você é médico? Não sou médica, não. Mas eu oriento que você vá no seu médico. Meu cabelo tá caindo, tô desanimada, tô isso, tô aquilo outro. Fez vitamina, exame de vitamina do B12... do Sil, a Slim Concept aí, para poder fazer um levantamento para você. Você tem, mas eu não. Às vezes, antes de chegar no cabelo, você tem que passar por um outro proceto. Ou a cabeleireira, se for uma cabeleireira igual, ela vai mandar. Mas aí eu vou tomar vitamina, eu vou engordar. Ai, santo Deus. Aí eu tô chata nesse ponto. Mas a gente vai ficando. Por quê, querida? Vamos falar aqui de mulher, porque a gente tá no mês de março, né? E a gente tá vindo aí com tudo. Agora o povo já sabe que é você que tá aqui comigo, né? Nos bastidores. Mas o melhor investimento que tem na vida é em você mesma. Aprenda isso. Mas eu tenho que cuidar do meu filho, só tem eu pra cuidar da minha mãe, só tem eu pra cuidar do marido. Se você não cuidar de você, você não vai cuidar de ninguém. Não cuida de ninguém, querida. Sua matemática tá toda inversa. Você não vai chegar a um resultado nunca. Primeira transformação é do cabelo? O cabelo, ele é o, né? Às vezes, eu tô desempregada, tô isso, tô aquilo, outro, mas chega lá pra tentar trabalhar, né? Um negócio desse tamanho assim. Não. Credibilidade. Se tiver passado dos 40 igual a gente, nossa, a gente vai perdendo. Segundo a doutora Melissa, a gente só vai perdendo, vai desabando, vitamina, não sei do que. Eu tô lá ligadinha com a Melissa em todas as dicas. Então, e aí com essas dicas é que a gente começa a entender que os 40 é melhor do que os 30. Muito melhor. Mas por quê? Porque hoje existem médicos sérios, existem pessoas que sabem. Especializadas, qualificadas. Dentro que vai ali te ajudar a sair dessa inércia. E a Silvana voltando. Silvana Vitória, estúdio individualizado, especializado. Adoro essa coisa chique no ar, gente. É igual o estúdio. O rapaz falou assim... A senhora moça, já estamos sendo identificados fora do estúdio, Bruno. Falou assim, nossa, anota pra mim. Claro, querido. Estúdio 5, Priscila Mara, um podcast troca de experiência, mas com a informação, deixa o telefone se quiser fazer cartão de visita, não sei se existe mais. Quando você faz, as coisas acontecem. Exatamente. E elas vão vir até você. O que não dá, céus, vida deitado na cama, não vai chegar nada até você, não vai acontecer, não vai reagir. E até mesmo essa chegada minha, esse retorno, né, me deu, igual eu falei, sou ser humano.
Me deu uma Sim. sacudida. Sim, Andei comendo algumas emoções. O que não pode é eu continuar fazendo isso. exatamente. Opa, você tá fazendo, vamos parar, né? Aí você voltou. Como é que surgiu essa ideia? Estúdio Silvana Vitória. Então, é complicado de falar de como que surgiu, porque tudo começou lá na Black Friday. No dia da Black Friday, pera lá, gente. A gente conversou um pouco sobre isso, sobre esse... sobre a cura, né? A cura da alma. E você voltar... Você tem que voltar para onde você vai ser honrada. Nossa. Foi você que falou isso. A terrinha, aham. Foi, você me falou isso me o dia que eu decidi. As pessoas me perguntavam o tempo todo, Priscila, você não quer dar um tempo? Eu falei assim, cara, não. Mas eu entendi super bem o seu tempo. Igual eu te falei, eu tava numa fase onde eu precisei sair. Também. Eu acho que eu sairia se eu tivesse na sua pele, amiga. Eu precisei, até porque eu sei como que são as pessoas. Sim. Eu já tinha passado Itaperuna pelo processo. tem muita gente boa, acolhedora, mas tem hora que você também mas tem um povo pobre de espírito também. Tem hora que você também quer ficar ali no seu cantinho. Sim, então eu reservado. precisava ali daquele colo de pai, aquele aconchego de mãe. Sua base estava toda lá quase. Eu vou falando aconchego de mãe, eu não tenho, né, minha mãe mais, mas eu tenho, graças a Deus, uma mãe graça que me acolheu, me colocou lá no cantinho, deu me acolheu também. Acolheu você também. Comida boa pra mim. Ela é um ser humano de outro mundo. Mas, então, assim, foi necessário. E foi um tempo de cura. Igual eu te falei, eu tinha que estar lá, eu tinha que conhecer aquele berço. Que o Búzios lá foi um berço, né? Que eu descobri que é um berço de dores, talvez, no contexto em que eu estava ali. Eu conheci pessoas, gente, que a minha história era... Então eu vi, opa... A ficha cai. E aí, numa das nossas conversas, agora não me recordo exatamente qual foi, e você falou isso. E quando os outros falavam isso comigo, eu falava que eu não voltaria. E como eu sempre fui confrontada nos meus nunca. E aí eu fui confrontada mais uma vez em um nunca. Porque eu saí de Búzios, eu vim para Campos, fiquei ali 1 ano em Campos, e muito perto daqui. Minha irmã falou assim, a gente fez de tudo para poder vender um negócio, não deu nada certo. Misericórdia. Não aconteceu. Campos não aconteceu. Campos, eu não sei. Gostei do período que eu passei lá. Foi um período muito meu também, muito voltado para mim, para essa descoberta de saúde. Mas não rolou. E um povo aqui desesperado querendo você de volta. E esse povo me mandando mensagem, faz isso, fala aquilo. Não, de tempo em tempo você vinha aqui, fazia um monte de cabelo. Mas não podia nem falar que vinha, se quisesse descansar. Se eu quisesse só, porque meus irmãos estavam aqui, né, e os amigos mais chegados. Então, tipo assim, eu tinha que escolher. Então, não dava para atender. Mas eu vinha, fazia um e outro. Aí meu irmão falou assim, você fica na estrada o tempo todo e tal. Eu comecei a entregar para Deus. Até que um dia eu falei, vamos, né? E hoje eu tenho uma pessoa e ele, vamos orar? Aí eu cá comigo, mas eu já tô orando. Vamos colocar os prós e contras, vamos analisar. Aí ele me deu uma brechinha, eu falei assim, aqui, eu tô aqui pensando, vou lá amanhã. Aí foi onde eu bati na sua casa. Top, passou lá em casa, gente. Bati na sua casa, tomou café, gente, não tinha café, 10 horas da manhã. Tinha que falar. Tem que falar. Não tinha levou tapioca e tudo mais, que eu nem sabia fazer tapioca. Não tenho vergonha nenhuma, irmã. E aí foi, com 10 dias eu me mudei. Mas mudei. Mudou, eu não conseguia acompanhar nada. Aí eu longe estava com mais contato. Aí cheguei e falei, não, vou fazer aquilo que eu tenho para ser feito. Que eu sei que tem que ser feito. Esse negócio de ficar ali esperando o cliente ligar, mandar e fazer aquilo que só esperar do outro. Do outro. Não, eu é que tenho que para doar. Eu que sei o meu propósito, eu que sei onde eu quero chegar. Pronto. E eu tô ali, tá ali, eu desenvolvi anos de trabalho, de experiência. Então eu preciso olhar para mim primeiro.
Claro. E aí, nesse processo, foi acontecendo e tá lá, tá quase pronto. Mas dá para deixar pelo menos o endereço? Dá, lógico que dá. Lógico que dá. Apesar que é um atendimento individualizado. É isso aí, gente. quase, o diferencial está aí. individualizado. Então, assim, é no WhatsApp ali mesmo, combinar um horário certinho, porque eu não recebo 2 pessoas Ao mesmo tempo. Não. Coloca tinta numa enquanto Não. aplica Nada produto. contra. Não é o meu modo de trabalho. Sim. Entendeu? Então, eu não vou Foi o que você encontrar optou em uma fazer. forma que é uma eu optei. forma, né? O meu estúdio hoje é no Laios. Hoje não, eu voltei para o mesmo lugar, mas de cara nova, né? É, isso aí. Que é no Laios ali, que é na Rua Lagoas, número 133, em frente ao Bar do Pedrão. Mas ali vai ter as plaquinhas que indicam, ajuda a chegar, mas o pré-atendimento é lá no telefone. Mandou mensagem, agendou, tá ali no forninho, já tá quase, vou fazer um convitezinho, né? Para dia 12 de abril. Ai, ela soltou, não precisou nem apertar, que gracinha. Eu ia apertar um bocadinho para ver se podia ou não dizer. No dia 12 de abril, 12 de abril, marque na sua agenda. Não vou trabalhar, né? Mas a gente pode sentar ali, conversar. Tem espaço, né? Mesmo que eu dê atenção para uma pessoa. Do novo espaço. E tem um espaçozinho para ir, sentar todo mundo, trocar uma ideia, conversar. Ai, que delícia. Vai ser bem gostoso. Só na inauguração, depois é individualizado, viu, querida? Só relembrando. Só na inauguração. E, gente, se você entrar agora, né, no estúdio Silvana Vitória, você vai ver lá, e tem um antigo dela também, que continua lá rolando. Você vai encontrar uma préviazinha, né? Um videozinho ali. Do local, mas ela como profissional é muito conhecida. Não, aconteceu com você, de verdade, igual aconteceu com a Paty Amaral, né, gente? Eu, assim, nessa nova fase minha e tal, aí a Paty, vamos fazer. Eu sabia que a Paty mexia com maquiagem, mas eu não sabia que ela era famosinha. O detalhe. Aí vamos fazer um cursinho de uma automaquiagem. Eu ainda não tive o prazer de conhecer a Paty Amaral. Nossa, uma pessoa incrível. Paty, um beijo. Vou fazer um corte disso. Eu quero esse curso, porque eu tô vendo a Priscila aqui maquiada direitinho. Foi muito. Vocês têm jeito, não. Gente, muito tutorial. E eu ficava meio alucinada com a bolsa desse tamanho, cheia de troço, que até hoje eu tô meio perdida no meio dos pincéis, né? Eu não sei quem é maior, se são eles, se sou eu. E aí, o que acontece? E eu falei assim, cara, você é famosa. Eu fiquei apavorada com a Paty Amaral, gente. Minha amiga, uma menininha. E você é a mesma coisa. O pessoal falando, fiz cabelo com Silvana Vitória ali no Lions, não sei o quê. Eu falei, cara, Silvana. Então, assim, gente, isso eu tô fazendo menção para vocês, porque são pessoas normais. São mulheres que conseguiram superar, crescer, sem pisar em ninguém, sem ser arrogante, sabe? E conquistaram seu espaço, confiança, né? Clientela, qualidade de trabalho, sabe? E continuam sendo vocês mesmas. E isso é incrível. Eu quero te dar os parabéns, porque as mesmas, assim, eu olho lá atrás e a gente nunca cortou o vínculo, e um monte de gente vai saber agora que nós somos amigas uma vida, né? Eu sempre estive na vida dela e ela sempre esteve na minha. Então, assim, eu sei que tem muita gente que vai cair tipo o queixo, vai ficar muita gente apavorada. Até a gente apavora quando a gente conversa e sai. Não é que a gente faça fofoca, mas às vezes ela me vê em algumas postagens com algumas pessoas e tudo. Você conhece fulano? Conheço uma vida, não sabia, uns negócios meio assim, né? Então, assim, eu quero te dar os parabéns, porque houve, sim, um momento de dor, houve a fase, né, daquela Silvana mais dentro de si,
mas eu acho que isso é um tempo de autoconhecimento, eu também passei por isso, e tudo bem, mas abre-se as comportas dos céus, né, sobre a sua vida, e eu creio que o estúdio, eu estou arrepiada falando, e eu creio que esse estúdio Silvana Vitória realmente é um novo ciclo, né? O passado, o próprio nome já diz passado, ficou para trás, e tudo novo está se fazendo, Deus faz. Amém. Né? Esse novo ciclo. Eu quero que você deixe o telefone de contato para gente, né? É 2299 841 4588. Repete então, porque tem gente que gosta de anotar. Pega aí, a minha mãe pelo menos anota. É 2299 841 4588. Então, se você quer um atendimento especializado e individualizado, né, gente, é a janelinha da alma. E a transformação é garantida. Eu te garanto isso, porque é diferenciado mesmo, tá? E Silvana Vitória, Estúdio Silvana Vitória, é o nome dessa moça, tá? Eu quero terminar essa fase, né, esse episódio, assim, agradecendo, muita gratidão, porque nos bastidores a gente já tinha comentado, tudo aquilo que a gente acha que não é para ser, Deus tem um momento certo para todas as coisas. E olha a gente aqui, né? Sobrevivemos, estamos aqui, uma gracinha. Você tem uma palavra final para deixar? Ah, eu tenho. A gente sempre tem, né? Sempre tem. Tem que deixar, né? A gente tem eu gosto. Por onde a gente passar, a gente tem que tocar. Eu vou convidar as mulheres, né? Para elas irem para frente do espelho. Saiu daqui, vai lá para frente do espelho. E olhar para si mesmo. E até se enxergar. Porque às vezes você olha, você não está se enxergando. É assim. E até você se enxergar e conseguir falar para você mesmo. Eu sou. É um processo. Eu sou filha amada. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Declara. Declarar. Eu sou curada. Eu sou. Quando você fala eu sou, Deus em mim é. Então, quando você olha para o espelho e você fala isso para você mesmo, você quebra cadeias, já começa ali levantar amanhã cedo, caminhar. E vem força de onde nem você nem imagina. Exatamente. E matar uma selva. Não estou falando que vai ser fácil, não. Mas quando você olha ali, que você acredita... É sobre porque, isso. Porque às vezes tem hora que a gente não acredita na gente mesmo. A gente tem que acreditar. Aí tem hora... Às vezes eu leio uma mensagem, você coloca lá, cara, tá difícil. Olha pra trás. De onde você veio. É isso aí. E aí, olha, e vambora, vamos viver que a vida tem muita coisa, muito milagre. Todos os dias nós temos muito milagre para contemplar. E é abrir esses olhos para contemplar tudo que Deus tem feito todos os dias pra gente. Exatamente. Eu até coloquei uma regra lá em casa, proibido reclamar. Ah, por favor, isso é essencial. Reclamação. Toda vez que reclamar, tem que fazer pelo menos uns 10 agachamentos. É, isso aí. Adorei! Que encerramento! Para cada reclamação, 10 agachamentos. Pelo menos. Amiga, muito bom. Mensagem que eu tenho para deixar. Porque... E a direção gente, o Estúdio Silvana Vitória. Vida, né? Novo ciclo tudo de bom, porque... Isso tudo é uma gracinha. Gratidão, amiga. Deus te abençoe. Amém.